Olá, alunos. Eu sou a professora Márcia Mila e essa é a nossa sexta videoaula da disciplina Metodologia Científica Aplicada à Engenharia, do curso de Engenharia Mecânica da Multivic Serra, para os oitavo e nono períodos. Essa é a nossa última videoaula. Na aula passada foi apresentado esse roteiro de projeto, né? Então nós falamos sobre o formato que o trabalho deve ter, né? Capa, folha de rosto, resumo, sumário, introdução, contendo contextualização, delimitação do problema, o problema, a hipótese quando couber, né? Quando for necessário, objetivos geral e específicos, a justificativa, o referencial teórico, a metodologia, ou metodologia, né? Cronograma e as referências bibliográficas. Alguns alunos apresentavam um pouquinho de dificuldade para entender a diferença entre referencial teórico e metodologia. Vários alunos têm, às vezes, me perguntado, né, em relação à diferença desses dois tópicos. Então, hoje, a gente vai falar sobre a diferença de referencial teórico e metodologia. Bom, primeiro, vamos definir, deixar claro o que é o referencial teórico. Ele também é conhecido como embasamento teórico ou revisão bibliográfica. Não confundir com referências bibliográficas. As pessoas às vezes também fazem essa confusão. As referências bibliográficas, elas ficam lá no finalzinho do seu trabalho, né, que são as fontes que você pegou as informações para fazer o referencial teórico. Então, para fazer o referencial teórico, é necessário consultar quem? As referências bibliográficas, que são condizentes à área de estudo a ser trabalhada, ou seja, verificar as pesquisas previamente feitas por alguns autores sobre a temática escolhida para ser desenvolvida. É muito interessante também vocês procurarem as pessoas, né, especialistas da área do seu trabalho, para poder verificar, né, aonde vocês podem pegar essas referências bibliográficas, né, porque as pessoas, essas pessoas que são da área são pessoas mais bem informadas, então eles podem indicar livros, aonde vocês podem verificar anais de congresso, por exemplo. Então, no referencial teórico são apresentados os mais importantes conceitos, justificativas e características sobre o assunto abordado do ponto de vista da análise feita por outros autores. Ou seja, no referencial teórico você não vai colocar as suas ideias, você vai colocar a ideia de outras pessoas. Como você vai colocar a ideia de outras pessoas, você pegou essas ideias em outras fontes, você precisa dizer aonde são essas fontes. Então, todo referencial teórico deve ter citações, porque no referencial teórico não é o local onde você vai colocar as suas ideias. Lembrando que todas as referências, né, aos autores externos devem seguir o padrão estabelecido pela ABNT, ou seja, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Em relação à metodologia, é bom a gente deixar aqui bem claro a definição, né? Na metodologia, o aluno irá definir, com base em trabalhos preliminares, a metodologia que deverá ser utilizada para atingir os objetivos estabelecidos, fazendo detalhamento dos procedimentos que irá utilizar na coleta de dados. Ou seja, na metodologia você vai deixar claro quais foram os procedimentos para a execução do seu trabalho. Esses procedimentos eles têm que estar linkados com os objetivos específicos, porque lá no objetivo específico você vai dizer o que você vai fazer. Então, na metodologia vai ser como você vai fazer aquilo que você disse que iria fazer. Então, apresentar a área de estudo, dentro da metodologia você deve apresentar a área de estudo, o procedimento de trabalho, o material que deverá ser utilizado, o tratamento da informação e o procedimento estatístico, se for o caso. Essa seção deve detalhar os aspectos da metodologia empregada nas atividades especificamente executadas pelo autor. Portanto, a metodologia do trabalho deve apresentar o conjunto de procedimentos que serão executados e que garantirão a execução do trabalho. Então, é bem importante você entender aqui, olha, que nessa seção deve detalhar os aspectos de metodologia empregada nas atividades executadas por você, aluno, ok? E a gente tem outra situação também que o pessoal às vezes acaba confundindo
né, a metodologia com um manual de instruções, e não é bem assim. Então, vamos lá. Resumindo, o que é referencial teórico? É todo o conteúdo importante para a sua pesquisa, mas que foi escrito por outro autor. Como o conteúdo foi escrito por outro autor, conclui-se que haverá muita citação. Não haverá muita citação, é citação do começo ao final. Porque no referencial teórico, você não vai escrever as suas ideias. Isso vai ser feito num outro trabalho que é em TCC. Então, no referencial teórico, são as ideias de outras pessoas que você é obrigado a colocar as fontes. Metodologia é todo o conteúdo escrito com as próprias palavras, ou seja, do autor. Então, não vem com citação, né? Você precisa ler e entender como vai ser feito o seu trabalho, você tem que ter compreensão disso, então não cabe ficar fazendo citação dentro da metodologia, explicando detalhadamente como irá executar cada etapa da coleta de dados. Claro que isso se aplica no tipo de pesquisa que há necessidade de coleta de dados e logo um tratamento estatístico. Pode ser que o seu trabalho, né, o seu projeto, não tenha necessidade de fazer coleta de dados. Então, é muito importante que você defina qual é o tipo de pesquisa que você vai fazer. Cuidados, pois a metodologia não é um manual. Eu falei sobre isso, não é um manual de instrução, ok? E sim um detalhamento dos procedimentos, materiais e equipamentos que serão utilizados. Só para a gente poder ter uma ideia aqui da diferença, né? Então vamos ver um exemplo de metodologia. Se lá nos objetivos geral e específicos estiver escrito assim, ó, preparar, objetivo geral, preparar a resistência do bloco de concreto com ou sem adição de borracha. Esse é o objetivo geral. O específico, ele precisa detalhar o que ele disse no geral. Então, vai estar escrito como que ele vai fazer, né? Ou seja, o que ele vai fazer para cumprir o objetivo geral. Ele precisa executar molde de concreto com e sem adição de borracha. Executar o rompimento de corpos de borracha. Analisar a resistência dos corpos de prova, desculpa. Analisar a resistência dos corpos de prova. Como você vai fazer a metodologia? Ó, cada objetivo específico deve ser explicado na metodologia. Por quê? O objetivo específico, você disse o que você vai fazer. Na metodologia, você vai explicar como você vai fazer o que você disse que ia fazer. Então, a gente está colocando lá no ponto 3, no item 3.1, moldes de concreto com e sem adição de borracha. Ok? Porque foi o primeiro que ele colocou lá, a executar moldes de concreto com ou sem adição de borracha. E aí, como que ele vai fazer, como que ele vai executar esses moldes? Ele vai explicar lá, de acordo com a norma tal, será executado um molde de concreto, e ele explica, olha, será utilizado 6 percentuais diferentes de borracha, sendo tal, e assim por diante. Ok? Então, eu espero que tenha auxiliado vocês, né, essa explanação. E aí eu vou deixar uma atividade para que vocês consigam, né, fazer cumprir, né, essa etapa da melhor forma possível. Então, ó, defina os métodos que precisará utilizar para obter as respostas da sua pergunta-problema. Então, como fazer minha pesquisa para obter o resultado esperado? Então, um exemplo é, você pode usar a formulação de um questionário, entrevista, autorização especial para divulgação de dados. Geralmente, a entrevista não faz muito parte de um trabalho de engenharia. Geralmente, pode ser que seja, né, a situação. Então, por exemplo, se for um trabalho na área da qualidade, é comum o pessoal utilizar entrevistas. Agora, autorização especial para divulgação de dados, isso é muito comum acontecer, porque algumas vezes o aluno ele precisa dos dados da empresa para poder fazer uma análise de uma situação problema. Então, é interessante que tenha essa autorização, tá, para divulgação dos dados da empresa. Escrever os resultados previstos e esperados da sua pesquisa e, por último, faça um cronograma de atividade. Você vai determinar seus prazos, ordenando de forma inteligente sua vida profissional, pessoal e acadêmica, de forma a cumprir o prazo de entrega do artigo, ou no caso, o trabalho de vocês, né, que não vai ser no formato de artigo, em junho de 2020 ou no prazo que foi estabelecido de acordo com a instituição. Bom, eu espero que tenha auxiliado vocês essa aula. Eu desejo bons estudos e boa sorte. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição no AVA, nos fóruns, caso vocês queiram fazer perguntas em aberto, ou por mensagem, caso vocês queiram fazer perguntas de forma privada. Assim também como nas nossas aulas remotas,
que ocorrem toda terça-feira. Nós temos, né, 2 aulas remotas. Bom, demais, eu desejo a vocês bom trabalho e bons estudos.